Questão 38 da UERJ, primeiro exame de qualificação. Nós temos aqui o seguinte enunciado. Em um experimento, 4 condutores 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica. Então nós temos aqui o gráfico nas ordenadas, a tensão U, e nas abscissas temos a corrente I em amperes. E temos aqui os 4 condutores sendo representados de acordo com como varia a sua voltagem, a sua tensão, em função de como varia a corrente. E ele pergunta, o condutor que apresenta a maior resistividade elétrica é 1, 2, 3 ou 4? Bem, pessoal, para nós resolvermos essa questão, nós temos que ter claramente a lei de Ohm, que fala o seguinte, que existe uma relação de proporcionalidade entre a tensão e a corrente numa análise dessas. Na verdade, essa equação ela é especificamente válida para resistores ôhmicos, ou seja, aqueles que, nesse caso específico que estamos vendo aqui, correspondem aos condutores 1 e 3. Por quê? Porque eles se apresentam como uma reta nesse gráfico, diferentemente do que acontece com 2 e 4. Podemos dizer que um resistor ôhmico, nessa situação específica aqui, é demonstrado através dessa reta, que é representado justamente pela questão de ser uma equação do primeiro grau perfeita para representar aqui os nossos elementos. Então, pessoal, para a gente chegar e trabalhar com isso, independente de serem resistores ôhmicos ou não, nós temos a seguinte ideia. Existe uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente. E essa proporcionalidade é direta, de forma que se uma aumenta, a outra aumenta também. E, logicamente, se uma diminuir, a outra vai diminuir também. E como a resistividade, a resistência elétrica, ela depende basicamente do tipo de material de que é feito esse condutor, nós podemos trabalhar com a seguinte hipótese, de que para um mesmo tipo de material, essa resistência, essa resistividade, ela será constante. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essa ideia aqui fazendo o seguinte, R igual a U sobre I. Apenas reescrevi jogando o I para o outro lado. E aí, sabendo que se eu analisar caso a caso para cada um desses 4 elementos aqui, eu terei especificamente uma resistência constante e fixa, o que vai fazer eu presumir qual o maior valor da sua resistividade? Qual deles vai ter um maior valor? Basicamente, gente, basta a gente analisar, a gente vai procurar o que tiver o maior valor de U e o menor valor de I. Por quê? Quanto maior for o meu numerador e menor for o meu denominador, maior será o valor achado para a resistividade. Concordam comigo? Então vamos fazer um teste. Vamos pegar, por exemplo, para um ponto I qualquer que temos aqui. Vou chamar de I1. O que acontece? Se eu chegar e procurar cruzar onde ele encontra o gráfico, nós vemos que teremos aqui, para 4, um valor baixo de V. Ou melhor, de U. Certo? Para o caso aqui em azul, o gráfico 3, nós teremos aqui já uma situação um pouco maiorzinha de tensão U. Para o caso aqui do condutor 3, já teremos uma situação um pouco maior também. E a maior de todas será aqui a correspondente ao condutor 1. De cara, isso já seria uma razão para afirmarmos que o condutor 1, ele é a resposta. Mas podemos fazer esse teste em outra posição só para confirmar, pessoal. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui num outro ponto, I2, e analisarmos a mesma situação, vamos chegar, traçar aqui uma reta, onde cruzo com cada um desses elementos aqui. E aí o que eu faço? Começo a rebater novamente. Vou ter aqui, para o condutor 4, esse valor baixo de U. Para o condutor 3, terei esse valor um pouco mais alto. Para o condutor 2, esse valor um pouco mais alto. E para o condutor 1, olha o valor altíssimo que encontramos.
Com isso, percebemos que para qualquer situação teremos uma tensão maior para o condutor 1 para o mesmo valor de corrente. Ou seja, se eu tenho um numerador cada vez maior para um mesmo valor de denominador, eu posso dizer que a relação existente ali, ela é de uma magnitude maior. Com isso, posso afirmar categoricamente que a resposta vai ser a letra A, ou seja, o condutor 1, ele possui maior resistividade elétrica.